Maranata, o Senhor logo vem e nós iremos com Ele. Meu amado, meu querido, eu espero que você esteja bem. Se não estiver bem, que você possa encontrar paz unicamente em Jesus. Meus amados, hoje a gente vai tratar sobre uma pergunta interessante. Por que o carnal tem tanta dificuldade em identificar o que lhe falta? Olha que interessante. Como a vida de uma pessoa carnal também é preenchida o quê? Com religião. Muitas vezes ela não percebe que está faltando algo vital, uma íntima e salvadora comunhão com Deus. Se não permitirmos que Cristo governe nossa vida por completo, ele permanecerá o quê? Fora, batendo a porta a nos o quê? Chamar. E ele nos diz: se isso não mudar, vou o quê? Vomitar da minha boca, como está em Apocalipse capítulo 3. Existe ainda outro fator. Por causa do nosso fundamento doutrinal forte, baseado somente na Bíblia, nós temos o que? Convicções muito cerradas, mas devemos estar o que? Aberto para novas compreensões. Nós temos a certeza que cremos na verdade e isso nos emociona. Nós temos muitos conhecimentos, proclamamos a verdade, o que torna difícil a identificação do eu carnal. Será que eu realmente tenho vivido com o Espírito Santo? Caso não, como poderei notar a diferença? Muitas pessoas percebem que está faltando algo, mas não sabem o que é. Muitos sentem que precisam de mais alguma coisa, mas não sabem o que é ou como obtê-lo. Eu sou grato porque em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 até o 4, podemos encontrar a palavra ainda 3 vezes, porque ainda o que? São carnais. Isso nos mostra que é possível para a pessoa carnal se tornar o que? Espiritual. Ninguém tem que permanecer carnal. Estando aqui na igreja, a pessoa tem uma boa chance de perceber e mudar essa situação. Mais tarde, vamos conversar sobre como se tornar um cristão espiritual. Outros aspectos a serem considerados são a inveja, a discórdia, como está escrito na Nova Tradução Internacional. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Segundo Paulo, esse comportamento revela que os membros carnais não estão vivendo através do Espírito Santo, mas sim agindo como que? Carnais, iguais a pessoas mudando. Eles se comportam como um homem natural, embora em embalagens religiosas, né? Será que isso é um indicador de que as tensões que acontecem em nossa igreja são causadas principalmente pelos membros carnais? Por exemplo, leia Judas 19. Na época de Jesus, os fariseus e os saduceus não estavam também em constante competições? Isso significa que já naquela época havia um forte clima de tensão entre os conservadores e os liberais e os progressistas. Um grupo era legalista e o outro levava as coisas de modo leviano. Contudo, ambos estavam convencidos de que tinham a interpretação bíblica correta e atitudes louváveis. Mas Jesus nos mostrou que ambos os grupos eram carnais, ou seja, que não estão cheios do Espírito Santo. A mesma coisa pode acontecer hoje. Mesmo cristãos conservadores ou liberais podem ser carnais. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas muitas vezes olham através das lentes conservadoras ou liberais ou progressistas. O que é progressista? É aquela pessoa que está em constante mudança, tipo, cada vez mais melhor, sem Espírito Santo, sabe? Ali eu estou melhorando mais. Mesmo cuidando da saúde, a pessoa está se melhorando cada vez mais, mas não tem o Espírito Santo, que são os tal de progressista. Os observadores, nesse caso, têm vantagem de sair bem. Na classificação bíblica, carnais ou espirituais são desafiados a fazer um inventário espiritual. Devem fazer isso para o nosso próprio bem. Considera o que Deus nos diz claramente. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? A vida eterna. Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. O homem carnal deseja seguir a Jesus e agradá-lo, mas ele não rendeu toda a sua vida a Jesus, ou caso tenha, de alguma forma, que retrocedido, voltado atrás, como está em Gálatas 3:3 e Apocalipse capítulo 2, versos 4 e 5. Isso significa que a pessoa talvez inconscientemente queria viver ao mesmo tempo segundo a vontade de Deus e em conformidade com suas próprias ideias. Mas isso não é possível, pois desta maneira o próprio homem carnal, não Deus, acaba controlando a sua vida. Como diz o ditado, não dá para servir dois senhores. Pode o Senhor, neste caso, enviar o Espírito Santo? Tiago 4:3 responde, quando pede,
Não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Cheguei à conclusão de que isso significa pedir com atitude o que carnal. Não estaria Deus apenas alimentando o nosso ego ao responder a alguns de nossos pedidos? Desta forma, o membro da igreja vive através dos seus próprios esforços e habilidades. Em Apocalipse 3,16, esse tipo de cristão é chamado de morno, e em Mateus capítulo 25 como nécios, ignorantes, sabe? Sem falta de conhecimento. Porque a gente vê, meus queridos, que quem pode ouvir essas orações não é Deus, é o inimigo. Ele sim responde, para alimentar mais ainda a vida carnal da pessoa. Então, meus queridos, isso é muito sério. Então nós precisamos o quê? Realmente entregar verdadeiramente nosso coração a Deus e fazer a vontade de Deus. Essa é a mensagem. E no próximo vídeo a gente vai aprofundar mais nesse assunto. E vai se cumprir o que Jesus disse. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.